Olá, pessoal. Nessa videoaula, o que a gente vai fazer é um pouco do significado geométrico da mudança de base. Quando a gente troca a base, quais são as novas coordenadas, como que a gente trabalha. E no fundo, o que eu quero que vocês pensem é pensa como um computador. Por mais que nossa cabeça funciona como a base canônica, que a gente chama de eixo X e o eixo Y, o computador não reconhece o que é o eixo X e o eixo Y. Você tem que dizer para ele. E quando você diz para ele quem é o eixo X e o eixo Y, no fundo você está dizendo quem é o primeiro vetor e quem é o segundo vetor. Ou seja, quem é a base. Então, o que eu quero passar para vocês é qual o significado geométrico das coordenadas, como a gente interpreta. Por mais que um computador não faça isso, a gente tem que conseguir ver isso. Então, a ideia é o seguinte. Vamos pegar duas bases canônicas, alfa e beta. O alfa é como o E1 e E2, a base canônica, e o beta é V1 V2. Onde o V1 vou deixar como o E1 mesmo, e o V2 é o 45 graus em relação ao V1. Então, repara, primeiramente, que o V1 é exatamente 1 vezes E1 mais 0 vezes E2, e o V2 é 1 vezes E1 mais 1 vezes E2. Tá? Esse aqui vão ser importantes em algum sentido que depois eu vou mostrar. Então, a ideia que eu quero passar para vocês é o seguinte. Vamos colocar dois pontos que eu estou na base canônica. 2, 2 e 3, 1. Quando a gente coloca no 2, 2, como que a gente interpreta? A gente coloca uma linha vertical e mede essa distância com o sinal. Por exemplo, se a gente está colocando a base nesse sentido, a distância está em direção a esse comprimento, e a distância daqui até aqui é 2. Então, a gente fala que aqui a primeira coordenada é 2. A mesma coisa, agora a gente projeta aqui e vê que mede a distância daqui até aqui e vê qual é o sentido, se está positivo ou negativo. Como eu estou trabalhando aqui, você está no mesmo sentido que o vetor, então a gente fala que a distância também é 2. Essa é a ideia geométrica do que acontece quando a gente trabalha na base canônica. A gente trabalha com retângulos. Ou, se vocês preferirem, quando fiz aquele desenho de reticular, ou seja, colocar malhas nesse plano, ou seja, várias retas horizontais e verticais, pensa como batalha naval. Se eu quero atingir esse ponto, o ponto é a coordenada 2, 2, é esse aqui. Agora, vamos supor que eu troquei a base. Ou seja, eu estou trabalhando assim e assim. Tá? O V1 e o V2. Então, antes de tudo, eu vou fazer algebricamente. Então, a gente repara que o V1 e o V2 é o seguinte. Então, vamos trabalhar o P exatamente como ponto 2, 2. O P exatamente como 2, 2 é exatamente 0V1 mais 2 vezes V2. 0V1 mais 2 vezes V2, eu quero chamar que essa coordenada, na verdade, é 0, 2. Lembra, V1 e V2 é uma base, então todo elemento do meu plano pode ser escrito como forma única entre uma combinação linear de V1 e V2. Essas coordenadas aqui vão me interessar e eu vou querer deixar elas colocadas num pacote. Só que esse pacote, na verdade, também é um par ordenado e um par ordenado que tem esse significado. O computador, quando ele jogar 0, 2, se você estiver nessa base aqui, você tem que interpretar como 0V1 mais 2 vezes V2. Como a nossa mente já funciona muitas vezes na base canônica, então é um ponto de coordenada 2, 2. Tá? O computador te dá essa informação e você tem que interpretar essa informação. Então vamos pensar o seguinte, o que significa isso? Então pega aqui o meu V1. O meu V1 é um 0. Agora pega o meu V2, repara que no meu V2, o ponto P passa. E o meu V1 é exatamente a metade desse segmento. Então, ou seja, eu vou precisar de 2 vezes V2 para chegar aqui.
Agora vamos pegar o ponto 3,1. O ponto 3,1, bem, pode ser escrito como 3 é 1 mais é 2, ou pode ser escrito como 2V1 mais V2. E esse 2V1 mais V2 a gente pode ver como o que na base beta como a coordenada 2, 1. Eu quero interpretar esse 2, 1 geometricamente. Então a ideia é no fundo o que a gente falou aqui. O que a gente faz? Primeiro, a gente coloca 45 graus, ou seja, antes o eixo estava assim, a gente andou assim. Agora, se o eixo está aqui, a gente anda aqui, paralelogramo. Opa, deixa eu ver, foi 2, 1. Então vai ser daqui até aqui. A distância daqui até aqui é 2. E quando a gente colocar horizontalmente, ele é exatamente no ponto V1, a distância daqui até aqui. Então, quando a gente coloca nesse tamanho aqui, a gente mede esse tamanho. Aqui está o meu V1, está positivo. E a gente vê que o comprimento é 2 vezes V1. A mesma coisa que a gente faz aqui. A gente coloca agora a reta paralela em relação ao V1. Anda até aqui, mede essa distância. Uma hora vai tocar, mede essa distância e vê se está de acordo com o sinal. E a gente vê que está de acordo com o sinal, a gente marca como o ponto 1 vezes V1, 2 vezes V2. Opa, esse aqui é o V2. 2 vezes V1 mais 1 vezes V2. Então a coordenada que a gente espera seja 2, 1. Aqui eu vou deixar como uma observação que é o seguinte. Vocês vão ver, ou já viram, suponho, que quando a gente trabalha em coordenadas, nós, quando vai escrevermos, a gente coloca horizontal. Mas no computador, a gente trabalha com matrizes, o 2, 2 horizontal vira 2, 2 vertical. O 3, 1 horizontal vira 3, 1 vertical, ou seja, os vetores a gente coloca em coordenadas verticais. Tanto faz para a gente colocar horizontal ou vertical, para papel a gente coloca horizontal, mas o computador, por causa das convenções de multiplicação de matrizes, é melhor trabalhar na vertical. E o que acontece é que quando a gente coloca na vertical, então a gente está falando que o V1, na verdade, é 1, 0, e o V2 é exatamente 1, 1. E quando nós colocamos a matriz, vamos colocar o V1 e o V2 lado a lado. 1, 0, 1, 1. Então, olha a primeira confusão que pode ocorrer. No fundo, a gente quer a transposta se pensar em sistemas lineares. Isso é meio complicado. É uma outra lógica que a gente agora está em geométrica. A gente não está resolvendo sistemas lineares. A gente está mudando a base. E outra coisa que pode deixar um pouquinho mais confuso é, se eu estou colocando o V1 desse jeito, olha quem eu coloquei aqui na minha coordenada. 0, 2. Ou seja, quem é o P na minha base beta. Se eu botar o 0, 2, se você multiplicar, primeira coordenada é 2, segunda coordenada é 2. Então você acha exatamente o alfa. O P na coordenada alfa. E aqui é a mesma coisa. 1, 0, 1, 1. E a gente vai trabalhar multiplicando por 2, 1. E vai dar exatamente 3, 1. Então, isso é a gente vai ver que é muito confuso por causa das convenções de matrizes, da convenção de multiplicação de matrizes. E convenção de como a gente passa para vertical, essas coisas todas. E acontece que isso aqui confunde muito. E o problema é que eu não gosto nem de botar notação para essa matriz aqui. Por quê? Porque não existe regra. Por exemplo, um livro vai estar um jeito, vai chamar essa matriz mudança de base alfa-beta, e o outro vai chamar de beta-alfa. Ou o outro jeito é que um livro vai chamar essa aqui mudança de base alfa para beta, mas vai ter livro que vai chamar mudança de base de beta para alfa. Então fica uma miscelânea. Então, e acaba muitas vezes o aluno achando que tem que decorar. Eu aconselho que não. Eu aconselho que tente pensar um pouco assim, saber como faz as continhas
e ver qual é a matriz de mudança de base. Faz o teste. Qual dos dois eu precisei? Se eu tentar o 2 e 2, se eu tentar o 2 e 2, vai dar a primeira coordenada 4 e a segunda coordenada 2. Não é isso que eu quero, então tem que ser essa. E aí quando faz a conta, verifica. Então você sabe que essa aqui mudou a base. Esse é o cuidado que eu quero que vocês tenham. Infelizmente, em livros nenhum, não existe uma convenção em que todos façam iguais. E também tem muita lógica diferente que a gente usa de sistemas lineares, que pode confundir vocês também. Mas, se organizar o pensamento, dificilmente erra alguma coisa disso. Espero que esse vídeo tenha te ajudado no aprendizado. Não esqueça de me dar um feedback, comentando, dando um like e também se inscrevendo no canal. Obrigado, gente.